Nós paramos na página 188. Eu quero continuar lendo com vocês. Páginas 188, né? 188, na verdade. 8. Oi? Era Lucas. Lucas, capítulo de número 1, sim, também. Mas a página 188. Aliás, capítulo 2, tá? Lucas, capítulo 2. Bora lá retomar aqui o pensamento sobre a manifestação, a presença, né? E o ministério dos anjos em relação à vida de Jesus, tá? É o que eu estou tentando abordar aqui. Lucas 2. Capítulo 2, a partir do verso de número 8, 2:8. E a gente vai lendo aqui até... Deixa eu ver até onde nós vamos ler. Só vou enfatizar mesmo aqui a questão dos anjos, tá? Seu texto está escrito em hebraico. Não entendi. O nome do título desse. Os pastores de Belém, no meu. Os pastores anjos. Os pastores anjos? Ele está falando umas línguas estranhas. Os pastores e os anjos. Glória. Tá, porque aí está em latim, né? Glória in excelso Deo. Glória ao Deus excelso, né? Então, é por isso que está em latim aí. Aí é outro nível, né? Outro padrão. Desculpa aí, né? Intelectual, outra coisa aí, tá? Em latim. Então, os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Olha que coisa interessante. E a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, ou não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Olha aí, evangelho, né? Que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, e disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Irmão, vocês conseguem imaginar a cena desses pastores? Aparece um anjo, o negócio aqui já é espantoso, o resplendor da glória de Deus acompanha esse ser, e inclusive aqui é a noite, olha só, né? Na vigília da noite. Então imagina só, virou dia aquele ambiente com a glória de Deus. O anjo então comunica o que ia acontecer, ou seja, o anúncio do próprio Salvador. Nesse exato momento que é anunciado o nascimento do Cristo, aparece uma multidão de anjos, um coral celestial, irmãos. Olha que coisa linda, um coral do céu mesmo, e eles cantando. Imagina o privilégio desses pastores vendo isso. Imagina a cena bela, um coral mesmo. Quantos são? Não sei. Uma multidão, deve ser muito anjo, né, irmão? Não tem nem como a gente falar 100, 200, 300. Uma multidão de anjos cantando. Imagina as vozes desses anjos cantando, né? Deve ter sido em aramaico, não é brincadeira, é porque é o contexto, né? Inclusive, olha que coisa interessante, já pegando o ganchinho aqui, os anjos aparecem segundo a aparência das pessoas que eles aparecem, entenderam? Não, características, por exemplo, se aparecesse... Imagina assim, por exemplo, se um anjo aparecesse em forma humana, eu estou dizendo, né? Em forma humana na China, como que eles iam aparecer? Sim. Se aparecesse na África, negão. Se aparecesse na Alemanha, alemão. Né? Se aparecesse no Ceará, não, deixa para lá. Então, eu não falei nada. Tu dizes, viu? Eu não falei nada, nem pensei, na verdade, nisso. Sinceramente. E nem pensei, eu vou deixar para lá porque vai dar confusão aqui, eu sei. Tá, olha só. Aí ia ser difícil, viu? Porque anjo não faz essas presepadas, não. Então, amado, é bem interessante porque aparece na característica. Quando a gente vê no Antigo Testamento,
os anjos aparecendo, eles aparecem no aspecto como aqueles nômades, né, como os hebreus. Então é bem interessante essa questão, porque os anjos não vêm para escandalizar ninguém, não vêm esses seres assustadores. Há as exceções da Bíblia, que a gente vê também que aparece lá, aquelas visões, coisas assustadoras mesmo e tal. Mas a gente percebe que eles vêm nessas características também, né? Falando na língua, no caso, aramaico, sei lá, em outro contexto, em outras ocasiões, como em experiências pessoais que pessoas contam, falando na língua deles, sendo pessoas até mesmo muitas vezes desapercebidas. É por isso que o próprio texto de Hebreus, acho que é o capítulo de número 13, se não me falha a memória, que é para a gente ter muito cuidado quando hospeda pessoas, porque muitas pessoas, né, muitos anfitriões, eles hospedaram. Rapaz, será que tem Hebreus na minha Bíblia? Deixa eu ver, tem dificuldade de achar aqui. Muitas pessoas hospedaram esses seres pensando inclusive que eram homens, mas na verdade eles eram anjos. Achou? Não? Achou? Pensei que tinha achado. Capítulo de número 13, amados, de Hebreus. Capítulo de número 13. 13? Capítulo 13 de Hebreus. 13. Capítulo de número 13. Vocês acharam o capítulo de número 13? Eu achei o capítulo de número 13, só não estou achando o versículo. Se eu não achar, depois eu falo para vocês. Mas vai falar justamente disso, que para a gente ter cuidado na hospitalidade, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos em sua casa, né? Então isso é exatamente o que diz o texto. Eu não estou achando não, mas eu recitei, é isso aí. 13:2, irmão? É, 13:2. Isso. Não, 2. 13:2. Ah, 13:2, é verdade. Estou tão ruim que eu estou lendo 3 aqui, ó. Estou enxergando mais nada. Então é isso mesmo. Obrigado. Não vos esqueçais da hospitalidade, né? Hospitalidade. Em outra versão pode estar assim: mostre amor aos estrangeiros. Então não esqueçais da hospitalidade, porque pela hospitalidade, alguns não sabendo hospedaram anjos. Quem vocês podem lembrar? Facinho assim. E nem vale nota, pode falar. Raabe também. Raabe, né? Não, Raabe foi os espias. Não, foi os espiões. Foi os espias, não foram anjos não. Mas tem outro aí. Eu tenho um aí. Não lembram? Eu vou falar a primeira letra, vocês vão completar, tá bom? Quem que foi que hospedou? Ló. Quem foi? Ló. Isso, olha aí, ó. Coisa boa. Então, Ló. Ló. Ó, o pessoal aqui afinado, hein? Ligado no trono. O senhor está ficando previsível. Depois, no final do ano não tem muita coisa nova, né? Minha oração é que vocês esqueçam um bocado de coisa por eu. Você acha, Mateus? Um ano falando uma coisa sem repetir? Então, amados, esse é um dos exemplos, né? Nós temos outros exemplos, inclusive. Mas a questão é que eles receberam essas pessoas. Abraão, por exemplo, que recebe os 3 lá, né? Um deles é o próprio anjo do Senhor, que representava o próprio Deus, mas os 2, e aliás, são os mesmos, né? Que descem para Sodoma e Gomorra. Mas a questão é que muitas pessoas, elas podem ter contato com outras pessoas, e pode ser que em um desses casos aí seja algum anjo. Eu estava lendo hoje o livro do Severino. Desculpa, dá uns negócios na garganta aqui. Aleluia, aleluia. Calma aí. Agora vai. Eu estava falando do que, pelo amor de Jesus, que eu esqueci? Ah, tá. Eu estava lendo o livro do Severino Pedro da Silva hoje, né? E ele contou o relato que eu tentei contar o relato para vocês, mas eu deixei um monte de detalhe para fora. O Severino Pedro da Silva foi um pastor, inclusive meu pastor aqui um tempo em São Mateus, na Assembleia de Deus. Escreveu muitos livros, quase 30 livros, inclusive escatologia é a especialidade dele. Era, né? Faleceu. E aí ele contando que ele estava num mercado aqui no Belém, no Lago do Belém ali, ele até coloca lá, mercado barateiro e tal. Estava na fila com a esposa dele, e uma menininha brincando num caixa ao lado, ela pegou uma garrafa de refrigerante de 1 litro e derrubou, estourou, e era aquelas tampas ainda de metal, né?
e pegou no pé a pressão pegou no pé da esposa dele. E aquele desespero todo, corre para o carro, e ele diz que aparece um rapaz, um jovem, todo de branco, sapato de branco, ou seja, um aspecto de um médico. Ele disse: não, vamos para o pronto-socorro. Ele falou: não, mas... E não sabia para onde ir. Não, vamos para o pronto-socorro. Agora esqueci, meu Deus do céu. Ele relata tudo, os detalhes, para onde foi e tal. E ele diz que aquele trânsito todo, só que ele, lógico, depois ele constatou que era um anjo, mas aí ele relata então, né? Lógico que na hora ele não vai identificando isso. Na hora ele pensou que era uma pessoa normal. Mas depois ele foi percebendo que esse anjo, não é entre aspas, não, tira aspas, é o anjo mesmo. Esse anjo, ele foi controlando o trânsito no sentido que nenhum semáforo estava aberto, fechado, todos abertos, até o hospital. Olha que coisa interessante. Chegando no hospital, não tinha lugar para colocar o carro. Ele falou: não, comigo não tem problema, pode colocar o carro aqui. Ele estava entendendo, então é um médico do hospital, funcionário, alguma coisa. E colocou o carro lá, pegou a esposa pela mão, entrou, entregou para o médico, falou assim: cuide dessa senhora. Mas nesse ambiente de desespero, né? Muito sangue e tal. E ele foi então, o pastor, junto com a esposa, foram até lá. O médico começou a cuidar da esposa. Ele lembrou: tem que fazer a ficha, né? Tem que socorrer aqui, mas eu tenho que ir lá. Aí foi lá no balcão, foi fazer a ficha da esposa. Aí perguntou: mas aquele jovem, né? Acho que é médico daqui, que entrou conosco aqui, qual que é o nome dele? Ele falou: não, vocês entraram sozinhos, não entrou ninguém com o senhor. Ele falou: não, entrou o médico e tal. Ele falou: não, vocês entraram sozinhos. Perguntou para o médico, porque o jovem entregou para o médico, a mão, pegou na mão dela e entregou para o médico: cuide dessa senhora. Perguntou: aquele jovem que entregou a minha esposa para o senhor? Ele falou: não tem jovem nenhum. Aí ele caiu em si, no sentido, e falou: não, de fato foi um anjo de Deus que foi enviado para nos socorrer naquele momento. Olha que coisa interessante, amados. E não é estranho, isso é bíblico, né? É uma experiência que a gente pode fazer. Ah, sim, não tem dúvida. Então, eu tive uma experiência não. Uma menina que trabalhava comigo, ela contou uma história assim. Essas chuvas temerosas que dá em São Paulo, esses pés d'água, ela tinha estava chovendo muito, e era só a qualidade não ter filho. Aí disse que tinha um rapaz no portão, debaixo daquela chuva, todo sujo, maltrapilho. O marido dela não é crente, nada, nem ela, mas ele foi lá agora, pegou roupa dentro da casa dele, ofereceu roupa, mandou o homem tomar banho, o homem tomou banho, comeu, dormiu, foi embora no outro dia, não levou nada, e eles estavam passando uma situação bem difícil. E logo depois a situação dela foi melhorando, se estabilizando, e ela brigou com ele na cidade por esse fato, porque ele pegou um homem e colocou dentro de casa. Sumiu, mas também não era um ladrão, porque não levou nada. E ela estava passando, e depois ela falou: na época ela ainda não estudava, de entendimento. Aí ela falou que foi depois que o homem foi lá. Isso é recente, tem quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos. Então, o relato desse pastor, que faz 10, 15, 20 anos, mas, ou seja, isso nos dias de hoje acontece. Claro, amados, a gente não entende que isso é comum, né? Senão vira ordinário. Essas ações são extraordinárias, né? Não é uma coisa assim, ordinária, a ordem natural, né? Então é claro que nem todo mundo identifica isso. Então quem é que sabe? Olha que coisa interessante. É por isso que a Bíblia diz: não despreze as pessoas. Hospitalidade, lógico que a gente precisa ter prudência, né, irmão? Claro que de repente a esposa brigou, até mesmo foi sensato e prudente, mas há casos e há casos. A questão é que esses seres celestiais, biblicamente falando, a doutrina bíblica, ela nos mostra e nos ensina que esses seres, eles estão em contato conosco, não com essa frequência que muitas pessoas, muitas vezes, elas exageram, não é? Mas é uma realidade. E muitas vezes pode ser que aconteça isso, como foi no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que eles se manifestaram em forma de um ser humano. Quantas pessoas, a gente às vezes até brinca com o outro que ajuda: isso aqui é um anjo de Deus e tal. Às vezes é uma pessoa mesmo, ser humano, né? Mas, ou seja, tem muitos que podem, inclusive, é possível que seja, a gente nem perceba, que eles passam desapercebidos, né? Que a proposta e o propósito não é que esses seres venham e dê a carteirada,
né? A carteirada divina e tal. Mas essa é a realidade, amados. Esse ensino de angelologia, a finalidade dele, algumas finalidades, corrigir os exageros, né? Esses exageros, essa mistificação toda, e trazer para nós essa realidade e a segurança que nós somos amparados, inclusive, irmão, por recursos celestiais que são os próprios anjos. Então a gente precisa ter o equilíbrio dessas coisas. Não é aquela coisa toda de às vezes atribuir um monte de coisa a anjos, às vezes não tem nada a ver, né? É o anjo não sei o que e tal, anjo não aceita ordem, anjo não é adorado, anjo não obedece ninguém, absolutamente ninguém. E eu vejo uns exageros aí para uns pregadores de renome, famosos, que fala para o anjo, põe a espada lá nas costas do demônio. Você nunca viu não? Os negocinhos? Já vi. Né? E são os caras aí que é tido como, irmão, isso é heresia, isso é antibíblico, é impossível disso acontecer, né? Primeiro que anjo não obedece ser humano algum, impossível, isso é impossível, não tem como. Esses seres, eles de fato vêm com um propósito definido. Então essa ideia também que tem um anjo sentado aqui, um anjo não sei das quantas, ocioso, balançando na rede, não tem, não pode ter. Então, né, eles vêm para executar, da eternidade vêm para executar alguma tarefa objetiva, designada por Deus, algo que tem um propósito definido. Então essa matéria, ela proposta, eu espero, amados, ter trazido para vocês essas verdades e combater os exageros. Foi o que eu tentei fazer, em meio brincadeiras, em algumas besteiras e tal, mas espero que tenha trazido para vocês a clareza biblicamente desses seres na sua natureza, no ofício, na realidade, no propósito e em tudo isso, né? E aí biblicamente a gente viu que tem muitos textos bíblicos, né? Não é que eu citei todos, nossa, tem muitos outros aí que eu nem citei. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Comentar em todos os sentidos. Oi? Não mesmo, amados? Rapaz, eu fico meio desconfiado quando assim não tem nenhum comentário. Sim, a gente não dá ordem para anjo, mas se a gente orar, por exemplo, eu oro e falo, Senhor, envia o teu anjo lá na casa da minha filha, que eu não posso falar agora, mas envia o teu anjo lá, vai dando livramento, vai curando, é errado? Olha, é sempre certo, irmão, da gente pedir a proteção de Deus, sempre correto, né? Agora a gente tem que entender que se o anjo não foi por causa de nós, o anjo não nos obedeceu, foi o próprio Deus que designou isso, né? Deus que deu ordem a eles. Mas não é errado eu pedir a proteção dos anjos, por exemplo, Senhor, envia os teus anjos para me guardar. É bíblico, está tudo correto. A gente deve invocar a Deus em todos os seus recursos, amados, inclusive os recursos angelicais, né? Agora a gente vê exagero, por exemplo, o cara ora lá, Senhor, põe não sei quantos anjos aqui, não sei quantos anjos lá, aí é um absurdo, aí já caiu num exagero, né? Aí já saiu do equilíbrio e tal. Mas não tem erro nenhum não. A gente deve inclusive orar pedindo para que, né, isso aconteça e tal, que os anjos de Deus sejam enviados em nosso favor. Não é o que a Bíblia diz? Eles são enviados em nosso favor. Então a gente pede para Deus. Para Deus a gente pede. Essa é a questão. Então, desconfiar sempre daquelas pessoas que vê anjo tudo. Eu acho, nossa, é muita espiritualidade, não é possível, né? É muita comunhão com Deus, é Wi-Fi assim cheio. É o 5.5G que eles têm com Jeová, que vem anjo toda hora. Não é um negócio assim, né, irmão? A gente viu na Bíblia, a gente viu biblicamente que o negócio não é tão comum assim, né? Então é algo assim bem específico, irmãos. Não é? Eu mesmo, talvez eu fale, mas você não é padrão, André, de comunhão, de homem de Deus. Tá bom, então quer considerar isso tudo bem. Mas assim, eu na minha experiência de quase 20 anos que sirvo a Deus, eu tive 2 experiências de ter visão de anjos. 2, né? Talvez outras pessoas tenham bem mais, mas assim, eu fico muito desconfiado com essa banalização. Para mim é banal, toda hora, todo dia, direto ver anjo, nossa, caramba, hein? Eu sou uma vez, eu estava subindo ali a internet faz muito tempo, nos últimos 18 anos. Não faz muito tempo, Mas, então, enfim, sim. 17, 18 anos. Eu estava com uma amiga, eu estava subindo ali, aí sabe o hotel Lula, assim, tem aqui no Sei. Tinha um cachorro preso ali. Aí nós dois fomos
chorando. Tadinho, o bichinho tá preso, né? Vamos soltar ele. Ela falou pra mim, né? Você tá preso porque não é pra ele estar solto. Claro. Aí a gente chegou perto dele assim, o cachorro, ele ficou em pé. Mas em pé que nem a gente fez, ele ficou em pé e abaixou a cabeça assim, olhou bem nos meus olhos. E eu fiquei Não falou nada? Não. Tô brincando, desculpa. Eu não resisto. Eu fiquei com tanto medo, porque o olhar dele foi estranho. É como se o olhar dele fosse um olhar de homem. Nossa, que coisa. Diante dos meus olhos, dela também, mas você Não, mas você identificou que isso aí não seria talvez anjo, é outra coisa. Um outro anjo, né? Já que ele foi um anjo, misericórdia. Mas assim, a sensação que me trouxe não foi de. Não foi coisa boa, ruim, né? Foi coisa ruim. Mas ele ficou ali. E ele era. Credo, até hoje eu não esqueço daquilo. Mas é até fácil, é o cão, né? Amados, o que a gente precisa ter é esse equilíbrio, então, né? É o equilíbrio das questões. É uma realidade? Claro que é uma realidade, amados. Claro que nós podemos e até devemos ter essa experiência, não tem problema. Agora, essa banalização que a gente tem que combater, né? E a gente precisa entender todo esse processo dessa realidade desses seres angelicais. Isso para mim traz um conforto e uma segurança. Eu sei que Deus me guarda e nem precisa de anjo, é fato. Deus não precisa de nada nem de ninguém, mas Deus ainda, mesmo com toda a garantia do seu poder, a sua onipresença, né, nos guardando, Ele ainda mostra para nós, eu ainda tenho seres celestiais. Então isso é um upgrade, assim, de Jeová. Essas coisas para mim me trazem um conforto. Aliás, os anjos também trazem conforto de alguma maneira. Aí a gente tem um monte de exemplos, inclusive eu pedi até para vocês, como tem tantos, vocês podem citar. Trouxe conforto para alguém, refrigério, serviu. Não lembra? Não? Anjo? Anjo. Trouxe pão assado sobre brasa, aguinha fresca. Não lembra? Aí, captaste a mensagem. O próprio Jesus, né, quando estava lá no deserto, os anjos vieram e serviram e confortaram, consolaram. Eu acho que a palavra é essa, né? Ou confortaram ou consolaram. Uma desses dois, confortaram, eu acho. Então os anjos também trazem esse conforto. De alguma maneira eles carregam, são veículos de bênçãos celestiais, irmãos, de virtudes celestiais. A gente não tem como falar detalhes, senão fica viajando na maionese, inventando coisa. Mas a Bíblia, ela acredito que me dá margem para eu falar isso. Eles trazem de alguma maneira algumas bênçãos de Deus e nos entrega. Tudo isso no âmbito espiritual, né? Não é algo que é literal e tal. Que a gente vê isso no caso do próprio Elias, né? Que o anjo foi lá, tocou ele, só que pão assado, come, e era um alimento, inclusive. Aquele alimento, ele era concreto, ele era alimento mesmo, físico, que ele comeu mesmo e era para caminhar. No caso de Jesus, não se sabe ao certo qual foi o conforto, mas os anjos vieram lá e o serviram. Então, em nosso favor é a mesma coisa também, né? Eu acho esse negócio muito interessante. Tudo bem, meus amados? Alguma questão, mais alguma observação? Algum testemunho? Tipo assim, professor, quando você está passando por uma situação que naquele momento você não vê saída, mas aparecem pessoas para te ajudar, são pessoas, anjos enviados. Aí não tem, né, Roberto, como a gente, não tem como, primeiro assim, não tem como a gente julgar uma experiência que a gente não vive, né? Por exemplo, se uma pessoa fala para você, apareceu duas pessoas lá, eram anjos, como que eu posso falar que é ou não é? Eu não estava presente. Se eu estivesse, teria que ter discernimento dessas coisas. Então, quem é que sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é absurdo se for. Essa é a questão, né? Há possibilidade? Há possibilidade. Agora a gente precisa ter cautela. Cautela nessa questão de falar. Diga, Léo. Da mesma forma que a pessoa fala, a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz, do Espírito Santo lá na frente, os anjos também falam. Se falam? Se comunicam? Sim, os relatos bíblicos não mostram eles falando? Com o próprio Ló, eles não falaram? Não, dialogaram? não assim, fisicamente. Tá, se eles têm diálogo entre eles, está falando? Olha, é um negócio assim que a gente não sabe ao certo, mas pelo texto de 1 Coríntios capítulo 13,
Como diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então é possível que eles tenham lá um dialeto, um idioma. Eles também têm intelecto, né? Hã? Tem trecho também falando na Bíblia que você citou que eles têm intelecto, eles são seres Tem inteligência, racionais, eles pensam, né? Então, Não, sim, agora a fala, né? Porque assim, essas coisas, mano, não tem como a gente afirmar. Existem alguns comentaristas que dizem que os anjos, eles não falam. Eles têm uma espécie de telepatia. Pensamento, né? Eles se comunicam pelo pensamento, tem essa capacidade. Tem como a gente afirmar isso? Não tem. É comentário de algumas pessoas que estudam esse tema. Então assim, tem coisas que não tem como afirmar, mas que eles se comunicam é fato. De que forma? Não sei. Se pelo idioma mesmo, se por uma fala, qual é a língua? Qual é o idioma? Celestial? Talvez é essa língua estranha que a gente chama de língua estranha. Talvez seja essa a língua dos anjos. Não sei, quem sabe? Pode ser que sim. Então tem coisas que ainda vão ficar meio obscuro para a gente, né? Não tem como afirmar, tem só como conjecturar, deduzir, imaginar e tal. Então, só lá de fato, quando chegarmos na eternidade, aí a gente vai ter a clareza disso. Isso é uma resposta boa, não é não? O senhor falou aí que os anjos eles só aparecem para as pessoas com propósito, né? E tem algumas pessoas que saem por aí vendo coisas assim não muito boas. Então, Vamos não. dizer assim, demônio, sei lá, vê alguma coisa ruim. É o próprio Deus que você vai lá e se mostra para ele. Ah não, aí é demônio, né? É assim, não, aí é outra questão. Estou falando de anjo de Deus, né? Os anjos que vêm como propósito, mensageiro e tal. Aí tem um propósito. Agora demônios, aí eu já não tenho tanto a falar sobre essa questão não. A manifestação de demônios, nossa, aí eu acho que não ia dar conta de agora começar a falar. Porque existe o satanismo, o próprio espiritismo, né, médium, ação mediúnica e tal. Então são ações com demônios, são outra coisa. A gente está falando dos anjos no caso. Aí ali já os demônios aí seriam outra abordagem, outros valores, outros princípios bíblicos que a gente ia pegar para falar sobre isso, né? A dos anjos eu acho que eu consigo dar um pouco de clareza. Esse agora demônio aí já é um negócio um pouco mais complicado, porque a gente não tem biblicamente muito material, que vai ter muita experiência no campo do satanismo e do espiritismo, que aí para nós não é algo para formar doutrina, aí fica no âmbito da experiência pessoal mesmo, e aí fica complicado eu afirmar coisa baseada em experiência pessoal, né? Eu não me arrisco muito nessa questão não. Mas só para pegar o gancho do anjo, essas pessoas que veem anjo, mas não tem nada, não se desdobra em nada. Ah, eu vi um anjo, tá, mas e aí? Qual foi a finalidade disso? O que aconteceu na tua vida depois disso? Qual foi a finalidade, o propósito? Aí é um negócio meio estranho, né? Quer dizer, esse anjo apareceu do nada, foi embora do nada, não teve nenhuma pedagogia aí celestial, Deus não transmitiu nada, o Espírito Santo não comunicou nada. Aí é meio estranho, né, irmão? É meio esquisito esse negócio. Qual foi a finalidade? Irmãos, Deus, Ele não faz absolutamente nada. Absolutamente nada. Ó pra cá, olhe pra cá, tu também. Tu, varão. O varão que, o anjo que está na escada, tem anjo que fica na escada, subindo e descendo. Tem essa. Hã? Não. Então, olha só. Deus não faz nada sem propósito, sem finalidade, sem objetivo, sem intenção. Não existe isso. E como nós aprendemos que os anjos não vêm aqui assim, vim porque estava um tédio lá no céu, vou dar um rodezinho na terra. Não. Eles vieram porque foram enviados por Deus. Se foram enviados por Deus, tem uma finalidade, tem uma intencionalidade, tem um propósito. Vamos assistir a aula, professor André. Hã? Vamos assistir a aula. Vamos lá ver se ele está ensinando direito. Não. Vou trazer um relatório para Jeová para ver se Deus, porque se ele não passar aqui na média, ele vai tirar o dom dele, vai ser exonerado do cargo. Não, amado, então não tem. É possível que tenha anjos aqui no nosso meio agora exatamente? Sim, é possível. Posso afirmar? Não. Pensou demais. Não, porque assim, biblicamente, eu posso dizer que é possível. Há essa possibilidade, há essa probabilidade. Agora eu posso afirmar com certeza, tem anjo aqui.
Tem um, tem dois? Não, eu não estou vendo, irmãos. Não estou vendo. Então eu não posso ser leviano, eu não posso ser imprudente para me querer fazer ser espiritual aos olhos dos irmãos. Não, irmãos, tem anjos aqui, eu sinto isso. E a gente percebe que tem muitos irmãos que fazem isso, né? Tem até os pregadores que falam. Mentira! Tem um anjo aqui mandando falar pra você. É mentira. Então, olha aí que absurdo. E é antibíblico. Falar e tal. Então são mentirosos. Isso é antibíblico. Querem passar de espirituais, porque dá um ar de espiritualidade, não é, irmão? Não dá um ar de espiritualidade. Olha, o anjo não sei o que, estou vendo um anjo aqui, ele está entregando não sei o que. É possível que isso seja verdade? É possível. Agora, muitas vezes nem precisaria de tudo isso. Irmãos, a gente costuma enfeitar o pavão, esse misticismo, esse negócio assim que vê anjo e tal. Os pregadores, principalmente nós pentecostais, a gente gosta dessas coisas, mas muitas vezes, não estou falando todas, muitas vezes é hipocrisia, é mentira. A pessoa, ela quer iludir as outras pessoas, e eu preciso ser honesto. A gente precisa ser honesto, né, irmão? E não precisa se mostrar espiritual falando mentira, pelo contrário, se fala mentira não é espiritual. Então a gente precisa ter essas questões aí bem claras, precisa ser equilibrado, precisa ser mais racional possível, mais bíblico possível. Tudo bem, queridos? Benção pura?